Bom, primeiramente, desejar boa noite para todo mundo. Nós estamos agora, eu estou com 3 alunos, eu não sei se... Porque aqui está Micaelson, Michel e Michael. Cada um é uma pessoa, os nomes tudo parecido. Creio eu que seja. Micaelson e o Michel. Tem o Michel Fernandes. Depois eu vou até abrir a chamada aqui para ver. Todo mundo com nome parecido. Pessoal, vocês pegaram já a disciplina de fenômenos de transporte, certo? Sim, Vocês pelo pegaram. menos eu peguei semestre passado. Você pegou então com o professor Gustavo, né? Isso, com o Sabino. Certo. Que semestre passado teve 2 professores que ministrou essa disciplina, eu e o Gustavo. Então vocês pegaram com o Sabino. Você, pelo menos, né? O Micaelson. O outro aluno que está na sala, Michael, pode me responder também se pegou semestre passado, se já tem um tempo. Olha, tem Micaelson. Essa turma ainda tá montando ela. Tem muita gente ainda que não confirmou, tá? Aqui já tem as confirmações. Os alunos confirmados até agora são esses 10. Mas isso aqui sempre muda. Então, tem Micaelson, Michael. Tá certo. Então, daqui a pouco o pessoal deve ir entrando. Bom, para os alunos que ainda não me conhecem, eu acredito, então, que alguns alunos podem ainda não me conhecer nessa turma. Eu sou o professor Daniel, sou professor já na instituição há alguns semestres, e nesse semestre eu estou trabalhando, parece que é como a turma de vocês, 2 disciplinas, né? Que é elementos de máquinas, não, mecânica dos fluidos, e parece que eu também estou com vocês em outra disciplina, não sei se é elementos de máquinas, ou alguns alunos podem estar fazendo usinagem comigo, ou soldagem dessa turma. Pelo que eu vi aqui, elementos de máquina, alguns de vocês estão comigo também, tá? Pelo menos o Micaelson tá. Enfim, esse semestre, então, a gente vai trabalhar a disciplina de mecânica dos fluidos e eu espero que seja uma disciplina tranquila para todo mundo, tá? Apesar de que é uma disciplina que vai exigir bastante a atenção de vocês e vai ter um pouquinho de conta, vai ter um pouquinho de cálculo. Vocês vão precisar se organizar aí nas casas de vocês, quando nós formos fazer as disciplinas de cálculo, as disciplinas que envolverem cálculo, para que todo mundo consiga participar tranquilamente, tá bom? Na aula de hoje, a gente já vai ter eu vou ter que fazer um exercício mais adiante, e aí sim a gente vai começar um pouco a praticar as equações que a gente vai começar a estudar agora. Eu sugiro, então, que não sei como vocês estão assistindo, se é pelo computador, se é com o celular, mas um caderno, canetinho, começar a anotar as coisinhas para a gente poder trabalhar tranquilo essa disciplina, tá bom? Vocês podem questionar alguma coisa quando vocês tiverem dúvida. Essa disciplina vai ser como as outras que vocês já devem estar pegando, né? É uma disciplina toda a modelo do professor, então as 2 provas serão elaboradas por mim. A primeira prova com peso de 1.000 pontos e a segunda prova com peso de 4.000 pontos. Elas a primeira prova deve ser já no início de outubro e a segunda prova no início de dezembro ou final de novembro, tá bom? Recados que todos os professores já devem estar passando para vocês. Questão do AVA, né? O AVA nosso é um desafio para esse semestre. Todos os alunos semanalmente consigam responder as atividades da semana do ambiente virtual.
e eu sempre vou estar olhando por lá para a gente estar pontuando esses alunos que sempre estiverem conseguindo alcançar bons resultados no ambiente virtual de vocês. Na semana que vem, eu vou mostrar quantos pontos vai valer o AVA, quantos pontos eu vou dar extra do AVA, porque o AVA já vale 1.000 pontos para vocês, né? Na somatória geral das notas. E eu ainda vou dar alguns pontos dentro da disciplina para alunos que conseguirem se destacar e fazerem suas atividades no AVA mais rápido, tá bom? Então é isso aí que a gente vai falar, mas semana que vem a gente fala mais sobre isso. Por agora, eu vou apenas solicitar que todo mundo acesse o seu ambiente virtual, baixem o livro básico, que a gente vai usar o livro, tá? Eu sou um professor que geralmente usa o livro e eu tenho alguns livros base que eu vou utilizando no decorrer da disciplina. E aí, hora ou outra, eu uso um livro ou outro para que vocês tenham como referência, tá bom? Como eu disse no início, eu sou engenheiro mecânico, sou mestre em engenharia, tenho algumas pós-graduações aí já finalizadas, e algumas ainda em andamento também, que a gente não para de estudar, mas eu quero ser um bom parceiro de vocês aqui nessa disciplina. Qualquer dúvida, podem questionar, qualquer sugestão, qualquer comentário. Eu sou bem tranquilo para poder ouvir todo mundo, tá bom? Na disciplina de mecânica dos fluidos, então eu vou entender que todo mundo já pegou fenômenos de transporte. A parte de fenômenos de transporte, vocês estudaram inicialmente, né? Porque fenômeno de transporte, quando eu falo transporte para engenharia, nessa disciplina, transporte de calor e massa, calor e massa. E transporte de massa, neste caso, vocês estudaram transporte de fluido, né? Então, estudaram equações que serviam tanto para líquidos quanto para gases. E aí, vocês estudaram vazão, provavelmente estudaram balanço energético, aí depois foi para a parte de calor, calorimetria. Na disciplina de mecânica dos fluidos, a gente vai continuar esses conceitos, só que na parte de fluidodinâmica. Então, a gente vai continuar estudando fluidos, tá? É uma disciplina que tem muito cálculo, tem muito conhecimento, que vai precisar que vocês entendam de derivar, de integrar. Então, assim, nós vamos precisar ser bem parceiro nessa disciplina, que eu preciso saber como vocês estão. Quando a gente começar hoje, eu não vou derivar nada, não vou integrar nada ainda. Eu sei que muitos alunos recebem esse tipo de disciplina, que vai envolver muito cálculo, assim, de uma forma já achando que vai ser uma coisa de 7 cabeças, tá? E não necessariamente vai ser. É uma disciplina tranquila, desde que vocês consigam acompanhar ela tranquilamente, tá bom? Então vai depender muito que vocês utilizem tenham vontade, né, de participar e aprender aqui junto com todo mundo. Na ementa da disciplina, inicialmente a gente vai estudar conceitos fundamentais, tá? Em mecânica dos fluidos. Então a gente vai estudar umas coisas básicas nessas primeiras 3 semanas. E aí, essas coisas básicas, eu sempre vou fazer um exercício no final para a gente praticar, para finalizar. Por exemplo, hoje a gente vai ver fundamentos, vai ver algumas definições, só para a gente poder começar a se basear na disciplina, tá bom? Mais adiante, a gente vai estudar equações básicas na forma integral para um volume de controle. E aí, quando eu falo na forma integral, sim, são equações em formato de cálculo diferencial, tá bom? Então, os conceitos básicos de derivada integral, que acredito que vocês já tiveram, vão ser muito úteis nessa disciplina. E aí, depois vai passar para a parte mais difícil da disciplina, que é a que eu considero, né? Vai ser a análise diferencial dos movimentos dos fluidos e o escoamento incompressível dos fluidos não viscosos. Gente, vejo esse nome, já fico preocupado, né? Saber que negócio é esse. Olha o nome, né? Que deram para a unidade.
Análise diferencial dos movimentos dos fluidos e o escoamento incompressível de fluidos não viscosos. Mas assim, gente, não é coisa de outro mundo também. Vocês vão conseguir entender bem se a gente for parceiro na disciplina, tá bom? Eu vou ser bem franco para vocês. Eu dei uma lida no livro antes para eu poder saber direito qual que é a proposta da emenda da disciplina. E assim, eu me surpreendi que é uma proposta bastante desafiadora para todo mundo, tá? Não vou dizer que é simples, não é simples essa parte da disciplina. E assim, gente, é uma coisa que vai ligar a outra, tá? Uma coisa vai puxar a outra nessa disciplina. Então, eu vou pedir que, se você faltar uma aula e não conseguir acompanhar, assista a gravação depois, tá? Para você não perder nenhum ponto, porque vai ser assim, uma escadinha que a gente vai subir até chegar na análise diferencial, tá bom? Sim, gente, se você chegar no final dessa disciplina, que é a minha proposta, e conseguir absorver o máximo de conteúdo possível, eu garanto, eu tenho uma grande confiança de que vocês se formarão nessa disciplina no final do semestre de uma forma bastante positiva. E vocês se sentirão muito bem em aprender esse tipo de matéria, porque é uma disciplina boa de se aprender, tá? E as aplicações práticas dela são gigantescas, são muitas e muitas aplicações práticas, tá bom? Apesar de no começo não parecer muito, mas depois a gente vai falar sobre isso. E no finalzinho, a parte mais fácil. Eu considero o último capítulo desse livro o capítulo mais tranquilo. Eu acho que ele devia ser o primeiro capítulo. Mas a proposta é que ele seja o último, eu acho que para finalizar mais tranquilo, tá? Que vai ser a parte de escoamentos internos e externos viscosos e incompressíveis, tá bom? Na realidade, esse capítulo 4, a maioria dessas coisas vocês já sabem. Quando chegar aqui, vocês já vão saber muita coisa. Então, vai ser mais tranquilo o capítulo 4. Enfim, a proposta da disciplina é essa, e eu vou procurar seguir ela o mais certinho possível, tá bom? Até agora, alguma dúvida, alguma coisa vocês querem dizer? Tudo bem? Vocês estão tão caladinhos, gente? Só observando. Então, beleza. Então, vamos começar. Pessoal, todas as gravações das aulas e as apresentações, eu sempre vou tentar postar até o sábado, tá? Então, se teve aula essa semana toda, até sábado eu vou tentar já fazer as postagens da disciplina. Das disciplinas da semana. Então, vamos iniciar a nossa disciplina de mecânica dos fluidos, tá bom? Nesse momento, a gente vai começar com uma introdução a alguns nomes e alguns termos que serão importantes no decorrer da disciplina de vocês. Deixa eu colocar esse computador aqui na tomada, para ele não desligar, para deixar a explicação. Pronto. Gente, dessas duas imagens que eu mostrei para vocês, aqui eu tenho uma... Oi. Eu acho que o microfone ligou sem querer, é de alguém. Nessas duas primeiras imagens que vocês estão vendo simulações computadorizadas de movimento de fluido em algum tipo de sistema, tá? Nessa primeira imagem aqui, vocês estão vendo uma hélice que está se movendo juntamente com o fluido. Eu não sei quem está movendo quem, se é o fluido que está movendo a hélice ou se é a hélice que está movendo o fluido. A imagem não me deixa clara. Só que isso aqui nada mais é do que uma simulação computadorizada de um movimento fluido.
Nessa outra imagem, eu tenho então, também a mesma coisa, tá? No que me parece algum dispositivo de regulagem de fluxo, tá bom? Esse dispositivo mostra também uma simulação computadorizada do escoamento do fluido, mostrando as regiões de máximas e de aumento ou de diminuição de pressão ao longo do fluxo. Professor, a gente vai fazer simulação no computador? Não, a gente não vai fazer. Em ementa de graduação, a gente não estuda como que faz essas simulações. Mas eu vou explicar para vocês, basicamente, como que funciona esse tipo de simulação, tá? Quem de vocês aqui já pegou disciplinas de desenho por computador? O SolidWorks, ou AutoCAD, alguma coisa assim. Alguém que já pegou? Semestre retrasado eu peguei Solid. Já E AutoCAD também já. Beleza, então. Quando você aprende a desenhar nesses softwares, pelo menos na faculdade, isso se você não tiver feito um curso ainda por fora, você vai aprender técnicas de desenho e você vai aprender como desenho, como criar linha, como eu crio o sólido e às vezes como eu monto, né? Na parte de montagem já, como que eu junto as diferentes peças e monto um componente. Esses mesmos softwares que trabalham com desenhos, muitos deles possuem uma ferramenta chamada FEM, que é uma ferramenta para trabalho com elementos finitos. Alguns desses softwares fazem isso, como, por exemplo, o SolidWorks. Mas existem softwares mais especializados ainda para poder fazer esse tipo de trabalho, tá? Vou colocar aqui um exemplo. Quando eu falo elementos finitos, sabe quando você estuda, vai em cálculo, derivar? E aí você estuda derivada, que é derivar para física, é você quebrar um todo, né, um corpo total, em vários pedacinhos pequenininhos, e você estudar um pedacinho desse corpo, tá? Fisicamente falando, derivar é isso. É você diminuir o máximo possível a sua estrutura para um pequeno pedacinho de corpo. E aí você estuda as propriedades desse pequeno pedacinho. E depois você consegue integrar para todo o corpo e você vê o comportamento de todo esse corpo. Nessa imagem que eu estou mostrando aqui, é a simulação dessa peça. Quando você faz o desenho em Solid e tal, essa peça aqui fica toda metálica, né? Fica totalmente uniforme. E aí, se você renderizar esse desenho para algum software de elementos finitos, ele vai se quebrar em vários pedacinhos, igual está mostrando aqui agora. E quando você fazer uma simulação da aplicação das cargas, ele vai mostrar os pontos em que as tensões estão mais elevadas nessa peça. E isso falando para sólidos, tá bom? Então, quando eu faço um estudo em sólidos de elementos finitos, é isso. É como se eu quebrasse em vários pedacinhos, como se fosse derivar mesmo para vários pedacinhos, e depois eu estudasse ele como um todo. E aí, cada pedacinho desse aqui tem um tipo de carga, um tipo de tensão aplicada nele. Beleza, isso em sólidos. Quando eu estudo em fluidos, elementos finitos em fluidos, aí eu tenho uma sigla, tá? Essa sigla é geralmente chamada de CFD, tá? Nada mais é do que o estudo de elementos finitos em fluidos. E aí, quando eu estudo elementos finitos em fluidos, eu já vou me atentar ao comportamento dos fluidos ao redor de um corpo, tá bom? Então, por exemplo, aqui está mostrando uma simulação computadorizada do escoamento fluido. Tudo que está mostrando aqui, gente, nessa imagem é fluido. Aí você fala, professor, mas eu estou vendo foguete é sólido. Mas o software, ele faz a simulação do fluido que está em contato com o sólido. Porque na parede do sólido
vai ter na sua proximidade, justamente em contato, uma porção atmosférica. E esse ar que está em contato está sendo afetado por causa da presença desse corpo, né? Então, aqui eu estou estudando as propriedades do fluido em toda a extensão periférica de um corpo, desse foguete, nesse exemplo. E aí, gente, eu posso fazer estudo de fluidos em motores, em bombas, sistemas hidráulicos, tá? Então, entender como que esses softwares funcionam, como eu disse, né? O software é como se ele tirasse vários pedacinhos do elemento, se for sólido ou se for fluido do mesmo jeito, e estuda cada pedacinho individualmente e depois integra tudo para mostrar um desenho grandão, igual esse que está mostrando para vocês, uma simulação completa. E aí, por isso que na disciplina de mecânica dos fluidos, a gente precisa praticar esses conceitos de derivada integral, porque todos os nossos exercícios e programações são baseados em equações de derivadas integrais. Então, a gente vai precisar utilizar esses conhecimentos sim, tá bom? Aqui, por exemplo, está mostrando a mudança no sentido de escoamento de uma corrente de ar quando ela passa por um carrinho de corrida, tá bom? Isso aqui é uma simulação numérica para mostrar isso. Então, existem várias aplicações práticas para os conteúdos que a gente vai estudar agora, que vão ser conteúdos mais teóricos. E, obviamente, eu acho que o campo de simulação, vocês sabem para que se simula, né? Quando vocês estiverem nas disciplinas mais adiante do curso, nas disciplinas finais, tipo a disciplina de projeto de máquinas, vocês vão entender que é o seguinte, a última etapa de projeto, tá? A última etapa do projeto de uma máquina é fazer protótipo, que é fazer uma máquina teste. Geralmente, antes de fazer essa máquina teste, eu faço simulações. Quanto melhores forem as minhas simulações computadorizadas, mais eficientes serão os meus protótipos de teste, tá? Então, na engenharia mecânica, hoje, aprender a fazer simulação numérica computadorizada está se tornando tão importante quanto fazer simplesmente o desenho. Porque fazer o desenho já virou parte básica. É básico hoje saber fazer um desenho para engenharia. Agora, fazer a simulação do comportamento dessa peça ou desse fluido no decorrer de algum tipo de aplicação, de algum tipo de carga, isso sim é o nosso novo desafio, tá bom? Então, eu super indico quem tem interesse em aprender esse tipo de coisa mais profundamente, depois dar uma pesquisada em algum curso de simulação computadorizada, porque para engenharia é importantíssimo, tá bom? Quando eu fui fazer mestrado, eu precisei bastante desses conhecimentos. Eu não tinha eles antes, tive que aprender tudo na hora, tudo ao mesmo tempo, tá? Então, assim, é algo novo que é a tendência do nosso mercado na engenharia. Então, inicialmente, a gente vai estudar métodos de análise e classificação de movimento de fluidos. A gente vai aprender a classificar, aprender algumas palavrinhas e aprender como se analisa o movimento de um fluido, tá bom? Bom, o primeiro termo que a gente vai aprender a usar hoje é sistema. O que vai ser sistema? Essas mesmas definições que eu vou passar para vocês hoje vão servir para outras disciplinas que trabalham com escoamento. Lembra que vocês tiveram fenômenos de transporte e eu disse que fenômeno de transporte, você estuda transporte de calor e massa. E na parte de transporte de massa, a gente está estudando transporte de fluido, que é líquidos e gases. E aí agora a gente está tendo mecânica dos fluidos, para continuar esse conhecimento. E aí, eu também disse que o fenômeno de transporte é calor e massa. E na parte de calor, vocês vão ter disciplinas da parte de térmica, termodinâmica, vocês devem ter transferência de calor depois, enfim, disciplinas na área térmica.
E lá nessa disciplina área térmica vai servir alguns conceitos de mecânica dos fluidos, vai servir lá nessa disciplina. Vai ser realmente o mesmo conceito. O conceito de sistema e volume de controle vai ser exatamente o mesmo, tá bom? Eu preciso aprender esses conceitos para a gente poder entender como que se estuda movimento de fluido. Não é fácil, às vezes, limitar o seu conhecimento, limitar a região de estudo, tá bom? Então, é por isso que a gente precisa definir isso agora. Então, o que é sistema, tá? Para engenharia mecânica, então, em qualquer disciplina que vocês forem pegar, sistema vai ser uma quantidade de massa fixa que escolhemos como objeto de estudo. Então, vou ver primeiro essa definição com vocês. Esta quantidade de matéria é delimitada por uma fronteira do sistema, por meio da qual não há fluxo de massa. Já o volume pode variar. Então, ó, sistema, gente, nesse exemplo que estou mostrando no desenho, é esse gás que tá preso aí dentro desse cilindro. Então, ó, eu tenho um peso que está em cima de um pistão e esse pistão está comprimindo o gás. Se eu aumentar o gás, gente, a região que comporta o gás, esse quadradinho aí, ó, esse quadradinho, esse retângulo, né, que na verdade é um cubo, né, esse cubinho onde o gás está, é a região preenchida pelo gás. Então, esse gás é o sistema, tá bom? Do estudo. Se eu for estudar características do gás, propriedades do gás, o sistema de estudo é a região do gás. E aí a fronteira do sistema são as limitações periféricas de onde esse gás está, tá bom? O gás está limitado por causa do cilindro e por causa do pistão. Então, as fronteiras do sistema é o cilindro e o pistão. Ah, professor, e se eu aumentar o peso e o pistão diminuir um pouquinho para baixo? O que vai acontecer? Eu vou ter uma diminuição do volume, mas o sistema vai continuar sendo o mesmo, tá bom? Porque o sistema, gente, é quantidade de massa. Sistema não é uma quantidade de massa. A massa não vai mudar. A quantidade de gás não vai mudar. Tá bom? Então, o que nós precisamos entender agora é não tentar sempre colocar na nossa mente que quando eu falar sistema, quando eu estudar sistemas, a porção de massa vai ser fixa. A porção de massa não vai mudar com o tempo. Tá bom? Então, por enquanto, a gente vai ficar desse jeito. Depois eu vou dar mais exemplos e aí eu acho que isso vai ficar mais fácil. Deixa eu pensar aqui num outro exemplo para vocês. Acho que não tem nenhuma imagem aqui boa, mas eu vou dar um exemplo. Imagina, gente, que vocês estão... aqui foi um exemplo com gás, tá? Agora eu vou dar um exemplo com líquido. A casa de vocês deve ter caixa d'água. Então, na minha casa tem uma caixa d'água. Vou dizer que a massa que está lá dentro da minha caixa d'água é o meu sistema. Tá bom? A massa que está lá dentro da caixa d'água é meu sistema. A massa de água que está lá dentro. Tá bom? Vamos supor que eu abri a torneira de casa e começou a sair água de dentro da caixa d'água para vir para minha torneira. Eu peguei a água, coloquei num copo e tomei a água. Um exemplo aqui, tá? Qual é o sistema? O sistema mudou? Não. O sistema é quantidade de massa fixa.
Então, agora, o sistema está compreendido em quê? No restante de água que ficou lá dentro da caixa d'água, na água que saiu pela tubulação até a torneira e na água que já vai estar dentro do meu organismo. O meu organismo agora faz parte do sistema, tá bom? Porque a quantidade de massa é fixa. Agora, o que vai acontecer com essa quantidade de massa até o resto da eternidade não importa. O meu sistema é essa quantidade de massa fixa. A professora... Ou seja, o volume variou, no caso, só. O volume variou, tá bom? O volume variou. Mas o sistema é fixo, tá? É uma quantidade de massa que nunca vai se alterar. Quando eu estudar sistemas, vai ser esse tipo de conceito. Professor, vamos supor que quando eu tomei água, eu tomei meu banho, né? Um exemplo, que gasta mais água. Aí depois completa com água dentro da caixa d'água. O sistema continuou a mesma quantidade aumentou a quantidade de água por causa disso? Não. Aquela quantidade de água que chegou depois já não faz parte do meu sistema. Para mim, quando eu for equacionar, aquela quantidade de água lá não aumentou e nem diminuiu nada no meu sistema. O meu sistema vai continuar sempre com a mesma quantidade. Tá bom? Isso quando eu estudar sistemas. Aí, tem outro conceito agora, que é volume de controle. Agora, vai ser bem similar ao de sistema de controle. Volume de controle, ó, agora é uma quantidade de volume que escolhemos como objeto de estudo. Então, agora, eu não vou selecionar uma quantidade de massa fixa, mas sim um volume fixo. Aí, esta quantidade de volume é delimitada por uma superfície de controle, por meio da qual há fluxo de massa, energia e demais quantidades associadas ao escoamento. Então, agora, quando eu for estudar volume de controle, que a maioria dos nossos estudos, gente, vão ser para volume de controle. Eu até dei esse spoiler, nem era para ter falado isso antes. Para volume de controle, eu estudo um volume específico ao longo ao longo de toda a estrutura de corrente no qual esse fluido foi escoado. Então, nesse exemplo que eu dei da caixa d'água. Então, tá lá minha caixa d'água, cheinha de água, eu estou tomando meu banho. Se eu estudar, agora eu quero estudar o comportamento do fluido dentro da caixa d'água, tomando como base os critérios de volume de controle. Se eu tomar como base esse critério e dizer que a caixa d'água é o volume de controle, eu vou estudar agora só o sistema da caixa d'água. Tá? A caixa d'água vai ser a única coisa que me importa. Eu não me importo mais se a água saiu da caixa d'água, veio para o chuveiro, se saiu da caixa d'água, veio para a pia, se eu bebi. Não me importo mais com isso. Eu só vou me importar com o que saiu da caixa d'água ou com o que entrou. Entradas e saídas de lá é o que me importa. Tá bom? Então, bora lá. Volume de controle, eu tenho um volume fixo determinado de estudo. E dentro desse volume, pode entrar, pode sair, pode ter fluxo, ó, por meio do qual há fluxo de massa, energia e demais quantidades associadas a escoamento. Esse conceito ele é amplo, porque quando vocês forem estudar a termodinâmica, vocês vão ver transporte de energia, mas nesse mesmo sentido, tá bom? Então, nesse exemplo aqui, ó, eu tenho um fluxo de água, então um fluxo de escoamento que está vindo pela essa entrada 1 e vai se dividir entre as saídas 2 e 3. Às vezes é muito difícil. Se eu estudasse isso aqui como um sistema, imagina que eu quero estudar, ó, uma porção de fluido que está aqui na entrada 1. Se eu resolver estudar essa porção como sistema, eu tenho que saber para onde esse negócio foi, para onde essa massa foi, se parte dela foi para a seção 3, se parte foi para a seção 2.
e onde elas vão parar o resto da vida delas. Eu tenho que me preocupar com isso. Se eu for estudar com volume de controle, eu vou me preocupar apenas com um volume que eu delimitar. Vamos supor que eu delimitei o volume de controle, essa área tracejada de azul. E aí, quer dizer, então, que eu vou estudar o que entra nessa área tracejada e o que sai dessa área tracejada. Obviamente, o que entra vai entrar por essa região 1 e o que sai vai sair pelas regiões 2 e 3. Mais para frente, a gente vai fazer um exercício com esse mesmo desenho. Aí já vai ser com números, já vai ser praticando mesmo, tá bom? E aí, gente, a gente vem para dois grandes estudiosos da área dos fluidos, né? Esses conceitos que eu falei para vocês, ó, de sistema e volume de controle, já são conceitos atuais, tá bom? É das últimas décadas aí que definiu desse jeito. Mas antes de ficar bem definido, eles tinham outros nomes. E a gente precisa entender quem são esses nomes aí no estudo da mecânica e que estudaram isso aí, porque os conceitos deles vão ser muito importantes mais adiante, tá bom? O primeiro que a gente vai falar é Lagrange. Lagrange elaborou um método de estudo de transporte que ficou chamado de método lagrangiano. Então, ó, vocês vão ler comigo aqui agora e vocês vão me dizer em qual critério que se encaixa, se ele está falando de sistema ou se ele está falando de volume de controle, tá? Ó, o método de Lagrange, também chamado de lagrangiano, descreve o movimento de cada partícula. Então, gente, o método descreve o movimento de cada partículazinha do fluido, acompanhando-a em sua trajetória real. As características do escoamento são descritas pela especificação dos parâmetros necessários em função do tempo. Então, depende do tempo, tudo vai depender do tempo. Então, ó, eu tenho uma partículazinha aqui, que está no instantezinho T0, aí tem essa mesma partícula que andou um pouquinho mais adiante, depois essa mesma partícula um pouquinho mais adiante, e eu vou ficar estudando isso aí, ó, pelo resto da eternidade. Eu teria que estudar essa trajetória real até eu parar até não ser mais interessante o estudo. Esse método de estudo de movimento, ele se enquadra em qual critério? Sistema de controle ou volume de controle? Volume de controle, no caso? No caso, ele está estudando uma porção de massa, né? Uma porção de massa fixa ao longo do sistema. Então, esse aí é sistema de controle, tá bom? Então, ó, que sistema é uma quantidade de massa fixa que escolhemos como objeto de estudo. Então, ele escolheu uma partícula, uma quantidade de massa, e está estudando ela agora, tá bom? Sim, entendo. Volume, eu não estudo uma partícula, não estudo uma porção de massa. Eu estudo uma região no espaço. Eu delimito uma região e estudo o fluxo dessa região, tá? E o segundo método é o método de Euler, que é chamado de método euleriano. Então, olha, o método de Euler ou euleriano consiste em adotar um intervalo de tempo, escolher uma seção ou volume de controle no espaço e considerar todas as partículas que passam por este local. As características do escoamento são descritas pela especificação dos parâmetros necessários em função das coordenadas espaciais, além do tempo. Então, o que é que está falando esse textinho? Que Euler estuda o comportamento de fluidos limitando um espaço ou um volume de controle e considera todas as partículas que ficam passando nessa região. Então, Euler
promove os seus estudos se baseando no critério de volume de controle. Tá bom? Aí agora eu vou perguntar para vocês, em termos práticos, o que vocês acham que mais é utilizado para escoamento de fluidos? A gente vai falar de fluidos. Para escoamento de fluidos. Sistemas de controle ou volumes de controle? Eu, na minha opinião, acho mais por questão de volume de controle. Quando a gente vai estudar escoamento, você estuda tubulação, você estuda uma válvula, que a engenharia... Bora lá. E, gente, eu esqueci de comentar com vocês. Desculpa, eu trabalho com hidráulica, tá? Eu mexo com bombas... Sistema de incêndio também? Oi? Sistema de incêndio também? Sistemas de incêndio, qualquer tipo de projeto que envolve área hidráulica, e você estuda e você vai mexer com algum fluido para poder escoar lá dentro desse sistema, você se preocupa com o fluido depois que ele já saiu da sua tubulação? O que você fica estudando, por exemplo, bora lá. Vamos falar, o próprio sistema de incêndio, né? Uma vez que foi necessário utilizar o sistema de incêndio e água sair das tubulações que ficam na parte superior do teto. Essa porção de massa que saiu e que caiu no chão, eu me preocupo com ela depois, como engenheiro do projeto? Eu preciso saber o que vai acontecer com ela, com essa massa de água para o projeto? Para o projeto, não. Tá? Para o projeto, o que me importa é a tubulação. Então, eu me delimito a um volume de controle mesmo, assim como você já começou a comentar. Então, na engenharia, na parte de fluidos, geralmente é interessante eu estudar o volume de controle. Porque se eu for projetar uma válvula de regulagem de pressão, regulagem de vazão, eu me preocupo com o que entra nessa válvula e com o que sai dessa válvula. Às vezes eu quero que desvia o fluxo para um lado do fluido, enfim. Eu posso ter várias motivações. Só que a válvula é um volume de controle fechado, pequenininho. Isso aqui, por exemplo, é similar a um fluxo de válvula. Lógico que aqui está tudo aberto, né? Tanto a entrada como as duas saídas. Mas vamos supor que eu tenho o poder de fechar uma das saídas, né? Então, de todo jeito, o meu volume de controle ele é fechado. Então, eu me importo mais, é mais interessante eu estudar volumes de controle. Então, todas as nossas equações, quando a gente for equacionar nas próximas aulas, vocês vão ver que vai ter a parte do sistema e vai ter a parte do volume. E tem que ter os dois, sempre vai ter os dois. E eu sempre vou tentar resumir para volume. Vai ser nossa intenção sempre resumir nossas definições para volumes de controle, tá bom? Uma vez que eu defino o meu volume de controle e ele ficar muito bem definido, fica mais simples de trabalhar e de estudar o comportamento dos fluidos, tá bom? Então, ó, método lagrangiano depende do tempo. Método Euler, eu vou estudar uma partícula de massa ao longo do tempo. Método Euleriano, não, tá bom? Um outro exemplo agora dessas aplicações, só que para a parte térmica, tá? Parte térmica. Imagina que você, assim, é um exemplo que eu vi num livro, eu achei interessante. Deixa eu ver se eu vou fazer isso do livro. Não, vamos falar de ar-condicionado. Vamos falar de ar-condicionado, é melhor. Que vocês vão, que aí fica prático, né, para a gente. Imagina no seu quarto tá lá fechadinho, tá? Você tem o seu quarto lá fechadinho. Fecha as portas tudo, fecha as janelas, liga o ar-condicionado.
E aí vai ter uma troca térmica entre o ar que está dentro do seu quarto, que vai entrar pela parte inferior, se for um ar-condicionado tipo split, né? Ele vai trocar calor, ele vai ter uma troca térmica entre ele e a parte interna, né? Do evaporador, que é essa parte que fica dentro, chama evaporador, a parte de fora chama condensador. E aí, quando ele trocar calor com essa massa, essa mesma porção de ar vai ficar circulando no seu quarto. Então, imaginem que eu tenho uma porção de ar fixa no seu quarto, que está sempre se resfriando. Ele passa pelo ar, resfria, e ele vai ficar sempre circulando lá dentro do seu quarto. Se eu considerar para estudar um ar-condicionado de quarto como volume de controle, eu vou me preocupar com o quarto. Eu vou me preocupar com as paredes do quarto. Tá bom? As paredes vão limitar o volume e eu vou estudar só o que está acontecendo lá dentro. Beleza. Se eu quiser estudar isso através do sistema de controle, eu vou me preocupar com cada partícula, com o sistema que é o método lagrangiano, né? Eu vou me preocupar com cada partícula, onde cada uma dessas partículas vai estar passando em cada instante do tempo, para saber o que está acontecendo com ela, o tempo inteiro. Aí eu tenho que saber todas as propriedades dela. Qual a temperatura, qual a massa específica, qual a viscosidade. Isso falando do método lagrangiano de sistemas. Se eu me preocupar apenas com o volume do quarto, eu vou jogar um valor para o volume, uma temperatura para o volume, para o volume de controle, uma característica, as características vão ser específicas do volume de controle. Agora, em termos práticos, gente, o que vocês acham que os termômetros de ar-condicionado fazem? Eles medem a temperatura de cada partícula que passa lá, ou a temperatura média de todo o sistema? No caso, vai ser a média, não? De todo o sistema, né? Então, ele sempre vai ser projetado em métodos de volume de controle, tá? Sempre vai estudar aquele volume de controle no qual ele está. Outro problema, pelo método de sistema de controle, se uma partícula dessas que passou pelo ar-condicionado escapar pela portinha, assim, pela parte de baixo da porta, que pode ter uma abertura bem pequenininha, e passar, e for para fora, for para outros cômodos da casa, eu tenho que me preocupar com isso também. Tenho que me preocupar onde essa partícula foi parar. Bom? E isso não é interessante para aplicações práticas, tá bom? Vai ter momento que isso é importante? Vai ter momento, tá bom? Obviamente vai. Mas, por enquanto, a gente vai entender que o método de volume de controle são os mais adequados para a gente. E aí agora, a gente vai continuar aqui com outros conceitos, tá bom? Finalizar aqui, tem alguns outros conceitos para a gente fazer hoje. Mas são conceitos bem tranquilos. Os escoamentos, eles podem ser uni, bi ou tridimensional. Então, escoamento unidimensional, bidimensional e tridimensional, ele está se referindo à necessidade de pontos cartesianos para poder você entender o fluxo do escoamento. Ah, professor, o escoamento, ele está variando, ele está indo da direita para a esquerda. Nas outras seções transversais, não tem nenhum tipo de mudança, nenhum tipo de modificação. Eu não preciso estudar as outras dimensões. Só uma dimensão, da direita para a esquerda. Só a direção do fluxo. Quer dizer que ele é unidimensional. Ah, professor, o escoamento, ele varia em duas direções. Um exemplo de escoamento unidimensional. Quando você estuda apenas o escoamento de
num duto fechado, né, numa tubulação fechada, geralmente, se ela estiver totalmente preenchida, né, uma tubulação totalmente preenchida, e tem um fluxo de escoamento constante em regime permanente, ou seja, não tem alteração de vazão, nem de massa, fluxo de massa ao longo do tempo, então eu me importo apenas com uma direção. Então é um escoamento unidimensional. Ah, professor, agora eu tenho uma calha. Uma calha é como se fosse um elemento assim, tipo um trapezoide, né? Tipo um trapézio. E aí eu tenho escoamento, ele não é um duto fechado. Quando ele é um duto fechado, todas as propriedades na seção transversal eu entendo que são iguais. Quando ele não é fechado, já não é mais igual às propriedades, porque tem região que está em contato com matéria sólida e tem região que não está em contato com nada, tem contato só com o ar. Então, esse tipo de escoamento eu já preciso estudar pelo menos duas direções X e Y, para poder prever o escoamento ao longo do tempo. Isso, gente, vai ficar mais tranquilo depois, tá? Por enquanto é bom já entender até onde a gente vai chegar. E escoamentos tridimensionais são escoamentos que podem variar ao longo das três dimensões, x, y e z. Então, quando eu disser que, olha, nesse estudo é importante eu estudar as três direções de escoamento. Então, as nossas equações vai ter que ser para x, y e z. As equações genéricas vão ser sempre tridimensionais. E aí, se porventura não tiver necessidade de estudar as três dimensões, aí você pode excluir a dimensão que não for necessária, tá bom? E, geralmente, as propriedades, se as propriedades não forem em regime permanente, ela pode variar com o tempo. E aí, se ela variar com o tempo, ela vai depender das três dimensões e ainda vai depender do tempo. Tá bom? Então, por exemplo, a velocidade pode ser uma função tanto de x, quanto de y, quanto de z e também do tempo. Tá bom? Então, vão ser sempre esses quatro itens que vão sempre estar caminhando junto. E por último, como conceito, esse é o último conceito. A gente precisa definir o que é que vai ser escoamento laminar e escoamento turbulento. Apesar de que isso vocês já devem ter dado uma olhada em fenômeno de transporte, já devem ter visto mais ou menos como é que funciona. Mas aqui eu preciso revisar, porque tudo que eu estou fazendo aqui agora, já só dando as pinceladas do que a gente hoje está estudando na unidade 1, capítulo 1. Só os conceitos básicos para depois a gente poder entrar na disciplina mesmo, tá bom? Não, a gente já está na disciplina, só que para começar a aprofundar mais ainda nos conceitos. Escoamento laminar e turbulento, gente, está se referindo ao comportamento do fluxo de fluido e como que esse fluxo está se comportando ao longo de um sistema. Bom, no caso do escoamento de fluidos incompressíveis, a gente vai falar o que é um fluido incompressível. Fluido incompressível, gente, é um fluido que não muda a massa específica ao longo do tempo. Ah, professor, um fluido pode mudar a sua massa específica ao longo do tempo? Pode. Quer um exemplo? Compressor. Quando você comprime o ar num compressor, a palavra já fala, né? Comprime. Compressor de ar, ele pega o ar, a pressão atmosférica, nas características próprias de ambientes, e ele vai comprimir, vai passar duas vezes por um sistema de pistões,
ou vai depender do tipo de máquina de fluxo que for, né? Pode ser pistões, pode ser alternado ou pode ser rotativo. Mas, nesse exemplo hipotético que eu estou dando, de pistões, ele vai comprimir para poder sempre caber mais, como se quisesse encher de moléculas de ar lá dentro daquele espaço limitado, estou comprimindo. Esse modelo, esse efeito de comprimir um material, ele faz com que a sua massa específica diminua. Bom, professor, só gases podem ser comprimidos? Fluidos não? Não, fluidos também podem ser comprimidos, tá? Quando é que um fluido é compressível? Professora, a água pode ser compressível? Gente, bora lá. A grande verdade física da coisa, grande verdade física, é que todos os fluidos são compressíveis. Todos podem se comprimir, pois todos podem ter alteração de massa específica, tá bom? Vocês vão ter uma disciplina mais para frente chamada... eu dei essa disciplina semestre passado, esqueci o nome dela. Geração de vapor. Geração de vapor, tá? Geração de potência através do vapor. E aí a gente vai estudar muito a água lá. Como que a água é utilizada para gerar potência e gerar energia elétrica com um fluxo de vapor. Nada mais é do que um escoamento de vapor. É uma disciplina prática que vai necessitar dos conhecimentos tanto de mecânica dos fluidos, como os conhecimentos de termodinâmica que vocês vão ter, ou estão tendo, não sei. E aí, nessa disciplina, você vai estudar que a água, depois de uma certa temperatura, passando por uma certa velocidade, a massa específica dela vai ficar mudando. O volume específico muda. Então, se altera. A água está comprimida. Tá? Ela está diminuindo o seu volume e vai caber mais moléculas lá nesse volumezinho específico. Tá bom? Então, todos os fluidos têm taxa de compressão. Existe uma taxa a partir da qual é considerado já que está comprimido. Tá? A temperaturas ambientes, a gente sempre vai considerar que o fluido é incompressível. Tá bom? Então, ó, isso aqui, então, na hipótese, né? No caso de escoamento de fluidos incompressíveis, fluidos a temperatura ambiente, compressões ambientes, nada muito forçado. Em dutos, então, ó, fluido incompressível em dutos, ou seja, como se fosse uma tubulação com escoamento interno. Sua natureza é determinada pelo valor do número de Reynolds, que é um número adimensional, ou seja, ele não tem dimensão, e é definido pela expressão. Então, Reynolds é um número adimensional, ou seja, quando você fizer a conta e achar o valor, vale tanto. Esse número não tem dimensão, não tem notação para ele, tá bom? É um número adimensional. Então, ele é definido por essa expressãozinha, que nada mais é do que a massa específica, ρ, vezes a velocidade do fluido, vezes o diâmetro do tubo na qual esse fluido estiver escoando, dividido por μ, que é a viscosidade dinâmica do fluido. Bom, existe uma outra expressãozinha para isso, porque ρ sobre μ é 1 sobre Ni, que é viscosidade dinâmica do fluido. Viscosidade cinemática, né? Esse mizinho aqui, ó, viscosidade cinemática. Só que a gente nem vai trabalhar com essa expressãozinha segunda aqui, não. A gente vai geralmente usar essa primeira expressãozinha aqui. Professor, como que eu vou saber, através dessa expressão, se o escoamento é laminar, turbulento ou está transicionando entre um e outro? Pelo número, tá bom?
A notação geralmente usual é o seguinte, ó. O número de Reynolds no qual o escoamento torna-se turbulento é chamado de crítico. Ou seja, quando o número de Reynolds alcança um valor crítico, eu começo a ter escoamento turbulento. Esse valor crítico, gente, geralmente aceito é na ordem de 2.300. Vocês vão ver em livros, às vezes chamando isso de 2.400, até no máximo 3.000. Então, gente, assim, entre 2.300 e 4.000, mais ou menos, ainda é algo de transição. Agora, acima de 4.000, aí sim que é certeza que o negócio já está turbulento. Bom? Então, quando o número de Reynolds der abaixo de 2.300, eu assumo que o escoamento é laminar. Quando o número de Reynolds está entre 2.300 e 4.000, é transitório. E acima de 4.000, turbulento. Professor, olhando para a equação, eu vejo que a equação, que o número de Reynolds aumenta. Se eu aumentar a velocidade, então vamos lá. Se eu tiver uma tubulação definida que não muda o diâmetro, seção transversal constante, eu tenho um fluido fixo, que não vai alterar o fluido, vai ser um fluido só. Então, eu tenho a massa específica do fluido e a viscosidade do fluido. A única coisa que eu posso mudar é a velocidade. Dependendo da bomba que eu estiver usando, se eu aumentar a potência dela e aumentar a velocidade do fluido com o fluxo. E aí eu posso alterar o comportamento desse fluido de laminar para transitório ou para turbulento. Vou mostrar aqui um vídeo para vocês de um experimento que vai mostrar esse fluxo acontecendo, esse processo acontecendo. Nesse sistema, eu tenho uma tubulação de água que está num fluxo constante, regime permanente. E aí ele coloca um corante aqui nessa seringa e ele mostra o fluxo do corante, ó. Vocês estão vendo que o corante ele está indo em linha reta com o fluido. Então, é um escoamento totalmente laminar. A velocidade está baixa, o diâmetro está constante, ou seja, está totalmente preenchido e não vai mudar com o tempo. A vazão também não pode mudar. Ele não pode simplesmente deixar de ficar totalmente preenchido. Se ele deixar de ficar totalmente preenchido, ele já muda o sistema. A massa específica não muda. É um escoamento totalmente laminar, retinho. Só que se eu começar a aumentar a velocidade, observa, gente, ó, que ele segue em linha reta, bonitinho, nem se mistura com a água, tá vendo? O corante não se mistura, gente, ele vai até o fim, seguindo sua trajetória, lindamente, ó. Agora, eu vou mostrar para vocês um aumento de velocidade em que isso vai... Oh, meu Deus! Em que isso vai começar a transicionar. Olha aí, ó. Agora já é turbulento, na verdade, né? Ele nem colocou o de transição. O de transição vai começar depois. Ele aumentou a velocidade de uma forma que o fluido, ele visivelmente, às vezes você não vai perceber que ele está turbulento. Mas as moléculas de água, elas estão totalmente desordenadas. O escoamento não segue mais aquela linearidade que tinha antes. E aí, ó, quando eu diminuo a velocidade entre o turbulento e o laminar, eu vou tendo esse sistema que está mostrando agora, ó. Transição. É um escoamento de transição que vai estar sempre entre um e outro. Tá bom? Então, é isso aí que acontece na prática em tubulações. A gente não vê isso acontecendo porque o fluido tem uma cor uniforme e, na maioria das vezes, vai ser um fluxo... se a tubulação for pintada, né, não for transparente, você nunca vai ver isso acontecendo. E, hora ou outra, pode ser importante você saber se o fluxo é laminar ou é turbulento, por causa de alguma necessidade. Tá bom? Essa parte aqui, vocês tinham estudado no semestre passado ou não tinham visto?
essa parte de fluxo de escoamento laminar e turbulento? Eu vi isso aí na matéria de ontem. De ontem? Qual matéria que você pegou ontem? Fenômeno de transporte. Uai, então você já está fazendo a matéria que tinha que ter feito antes. Então você está fazendo as duas junto. As duas juntas. Então pronto. Mas é porque caiu para você as duas junto agora mesmo? Foi, caiu para mim. As Nossa. duas. Você está em qual semestre? Sexto. Oi? Sexto. Não, tá na hora de fazer mesmo. Tinha que fazer mesmo. Só que geralmente eu gosto quando não é que eu gosto, né? O ideal é que você já tenha pego o fenômeno de transporte, porque você já chega aqui, mas já sabendo. Só que assim, não preocupa, tá? Vai dar tudo certo. Quem tá te dando fenômeno de transporte? É o Guilherme. Ah, não, o Guilherme é ótimo. O Guilherme é ótimo. Ele vai te passar todos os conteúdos que você vai precisar aqui, tá? Apesar de que aí, toda vez que a gente chegar em alguma parte que não tiver estudado ainda, aí eu vou sempre estar dando uma revisada para poder relembrar todo mundo, tá? A disciplina é uma sequência da outra. E aí, gente, nós chegamos aqui nas equações que o nosso colega que está fazendo fenômenos de transporte vai pegar mais para frente, tá bom? Essas equações são básicas para a mecânica dos fluidos e vocês vão precisar delas, tá? As equações básicas são a equação de Bernoulli. Equação de Bernoulli é uma equação que a gente aprende a deduzir ela na disciplina de fenômenos. É uma equação de nível energético, tá bom? Eu não vou deduzir ela aqui hoje, eu não vou explicar ela hoje, porque eu vou mostrar ela melhor quando a gente for usar ela, tá bom? Quando a gente for usar, aí sim eu deduzo ela melhor com vocês. Mas essa é uma equação energética. E a gente vai deduzir essa equação depois, tá bom? Por enquanto, na verdade, quem já pegou, ótimo. Quem não pegou ainda, eu não vou focar tanto aqui, porque depois vai ser deduzível de forma diferencial. E aí, uma expressão que vocês já vão começar a anotar, e aí agora, gente, agora é a parte que vocês escrevem, tá? Mesmo que eu não vou deduzir ainda essas equações, a equação de Bernoulli, vocês já podem escrever ela, deixar ela anotadinha aí, como equação básica. A equação de vazão também precisa estar definida, tá? A equação de vazão diz o seguinte, ó, a vazão volumétrica, ou seja, o volume em função do tempo, tá? Vai ser sempre metros cúbicos por segundo ou litros por segundo. Geralmente é essas unidades que a gente vai trabalhar. A vazão volumétrica é igual à velocidade média em que o fluido estiver escoando, multiplicada pela área da seção transversal de estudo. Tá bom? Então, ó, vazão volumétrica é a velocidade média do escoamento, multiplicado pela área do estudo. A área da seção transversal que estiver passando o fluxo. Posso passar? Tem alguém escrevendo? Então, vou passar. A área da seção circular, gente, eu estou colocando essas equações, por mais simples que seja, por um motivo. Vocês precisam, a gente vai precisar dessas equações no exercício que a gente vai fazer logo em seguida, tá? Logo aqui em seguida tem um exercício que a gente vai fazer junto. Vocês não me deixam fazer exercício sozinho. Tanto é que o exercício já está feito. Então, eu vou precisar que vocês participem aí hoje para a gente poder praticar isso. A área de seção circular, então, vai ser sempre πd ao quadrado sobre 4. A gente vai adotar essa equaçãozinha aqui, tá bom? Para calcular a área de seção circular. E o número de Reynolds como sendo ρ vezes velocidade vezes diâmetro sobre μ, que é a viscosidade. Então,
Uma vez que vocês tiverem essas equaçõezinhas anotadas aí já, a gente já pode partir para o nosso exercício de hoje. É só um exercício que a gente vai fazer hoje, tá? Depois desse exercício a gente vai finalizar a aula. Então eu vou pedir o seguinte, que vocês participem comigo da solução desse exercício. Porque se vocês participarem, a gente vai conseguir concluir a nossa aula de hoje de uma forma tranquila, tá bom? E aí a gente já consegue encerrar a aula de hoje. Teoricamente, agora é nosso horário de intervalo. Vocês já querem que a gente já faz logo ou vocês querem dar intervalo? O que vocês preferem? Por mim, você pode continuar fazendo. Então eu também acho que a gente já pode já fazer logo, né? Ou não sei que o Michael ia falar alguma coisa. Não, ele falou o que eu pensei. Então, beleza. Vocês estão com o calculador aí na mão de vocês? Sim. Então tá bom. Então, ó, esse exercício eu peguei do livro do AVA de vocês, tá bom? Em um processo da indústria química, tetracloreto de carbono a 20 graus Celsius escoa através de um bocal cônico com um diâmetro de entrada de 50 milímetros para um diâmetro de saída. Aí ele deu aqui algumas propriedades desse tetracloreto de carbono a 20 graus. Ele deu a viscosidade e ele deu a massa específica. Então, ele está falando que esse composto químico está escoando através de um bocal cônico. Se é bocal cônico, gente, tem um diâmetro de entrada maior que o diâmetro de saída, tá bom? Ou vice-versa, ou o diâmetro de saída poderia ser menor. Ele está dizendo o seguinte, ó, a área varia linearmente com a distância ao longo do bocal. Tem, ó, a área da seção transversal está variando linearmente com a distância ao longo do bocal. E a área de saída é 1/5 da área de entrada. Se o diâmetro externo, ou se o diâmetro na entrada é 50 milímetros e a área varia 1/5, quanto que é o diâmetro da saída? 10. Mas aqui é o diâmetro, né? O diâmetro. Verdade. Dizendo que a área que varia. Então, você tem que calcular a área primeiro, tá bom? Então, isso aí é um tipo de coisa que você de cara já acha que vai ser assim. Então, é bom a gente tomar cuidado com essas partes, com essas proposições. Ó, o comprimento do bocal é 250 milímetros. A vazão é de 2 litros por minuto. Para o processo, é importante que o escoamento na saída seja turbulento. Isso realmente acontece? Então, esse exercício nada mais é do que um problema de fluxo de escoamento, em que ele precisa que na saída do bocal o fluxo seja turbulento. Porque provavelmente ele quer que esse produto se misture com alguma coisa que vai estar no final do bocal. Na saída desse bocal, provavelmente vai ter algum outro composto que precisa se misturar. E aí ele quer que o fluxo seja turbulento para isso. Tá bom? Aí está falando para considerar Reynolds crítico acima de 2,300. Então, quando ele der esse tipo de consideração, o enunciado, ele quer dizer o seguinte, olha, acima de 2,300 já considera que é turbulento, já pode considerar. Porque em termos práticos, gente, não existe regime transitório, tá bom? Em termos práticos existe regime laminar e turbulento. É isso que existe. Se não é mais laminar, já é turbulento. Por mais que ainda não seja uma turbulência muito elevada, mas já é turbulento. Quando eu falei assim, escoamento transitório entre um e outro, isso é uma coisa mais didática. Mas em termos acadêmicos, práticos, isso não existe, tá bom? Então, ó, eu fiz aqui um desenho.
Fiz um desenho aqui mais ou menos de como seria esse bocal, tá? Então, eu tenho um bocal que na entrada tem o diâmetro de 50 milímetros e na saída tem um diâmetro que eu ainda não sei. Ele deu a vazão, que é 2 litros por minuto, e ele quer saber, no final de tudo, ele quer saber se o escoamento na saída é turbulento. Para eu saber se o escoamento na saída é turbulento, eu preciso fazer o cálculo do número de Reynolds para a saída, não é? Se eu calcular o número de Reynolds na saída, eu descubro se é laminar ou se é turbulento. O número de Reynolds, gente, é ρ, que é a massa específica que me deu, 1.595, vezes velocidade ele não deu, velocidade não deu, vezes d, que é o diâmetro, né? Tudo isso dividido por mi, que ele deu também. Então, eu preciso descobrir o diâmetro, que eu não sei, e eu preciso descobrir a velocidade, que eu não sei. Tudo isso para a região de saída. Lembra que eu falei para vocês, mostrei essa equaçãozinha aqui, ó, que vazão máxima é igual a velocidade média vezes área? Ele deu a vazão máxima, a vazão volumétrica, né, na verdade. Ele deu a vazão. Se eu pegar a vazão e dividir pela área, eu descubro a velocidade, que é o que eu quero. Então, o que é que eu fiz aqui, ó? Eu peguei velocidade e substituí por Q, que é vazão, sobre área. Então, tá a vazão em cima e a área embaixo. Tá bom? É só substituir. Aí, depois, eu peguei a área e substituí ela pelo valor dela. Lembra que eu falei que a área de seção circular é πd ao quadrado sobre 4? E essa seção aqui é circular. A área está variando linearmente, mas a seção continua sendo circular. E a área, então, é πd ao quadrado sobre 4. Agora, gente, que começa um negócio que, às vezes, muitos alunos têm dificuldade em fazer, tá? Transformar esse denominador fracionário aqui da equação nesse modelinho que eu fiz aqui em cima. Se alguém não entendeu o que eu fiz, ou o que eu vou explicar aqui agora, não tem problema de falar. Pode falar que não entendeu, tá? O que eu fiz aqui, ó, para resolver esse problema? Porque é o seguinte, porque isso aqui é regra matemática, né? Quando eu tenho um denominador fracionário, eu multiplico pelo inverso da fração, né? Então, ficaria ρ vezes Q vezes D. Aí eu pego 4 e eu inverto πd ao quadrado sobre 4, vira 4 sobre πd ao quadrado. Aí o 4 sobe, fica 4 vezes ρ vezes Q vezes D sobre π vezes mi vezes D ao quadrado. Só que aí eu cortei esse D com D ao quadrado. Ficou só esse Dzinho aqui. Então, gente, a única equação que vocês vão precisar responder é essa última aqui. 4 vezes a massa específica vezes a vazão, dividido por π vezes a viscosidade vezes o diâmetro. Alguma dúvida até aqui? Ou deu tudo certo? Conseguiram entender o macetezinho aí que eu tive que fazer? Pode falar, gente. Eu entendi. Então, beleza. Então, anota essa equação aí que você vai precisar usar ela, tá? O que falta descobrir, então, agora, gente, para poder resolver essa equação? O diâmetro. O diâmetro. Para resolver o diâmetro, então a gente vai calcular a primeira área 1, que é o que a gente sabe. Então, calcula aí para mim qual que é o valor da área na seção 1. A área na seção 1 é πd ao quadrado sobre 4, né? Então, π vezes 50 quadrado sobre 4. O 50 está em milímetros. Então, a área vai ficar em milímetros quadrados. Mas não tem problema. Para esse exercício, não tem problema. Não precisa converter ainda, tá?
Façam aí para a gente ver quanto que vai dar. Tem alguém fazendo? Professor, deu 490,87 milímetros quadrados. Tem alguma coisinha aí errada. Eu dei 1,96. Deu quanto? 1,96. 1,9... 1190... 1963,49. Isso, ó. Isso. Olha o resultado que deu no meu aí, ó. Acabei de colocar. Então, porque é π vezes 50 ao quadrado dividido por 4, tá? Gente, é muito importante vocês fazendo junto comigo, porque aí qualquer erro nessa questão de cálculo a gente já resolve agora. Então, 1963,49 milímetros quadrados. Essa é a área da seção 1. O enunciado disse que a área da seção 2 é 1/5 da área da seção 1, né? Então, é só pegar isso aqui e dividir por 5. Deu quanto aí? 392,69. Isso, 392,69. Dei para 362,7. Aí agora, com esse valor da área 2, eu vou descobrir qual que é o diâmetro na saída. πd ao quadrado sobre 4. Façam aí para a gente ver quanto que vai dar esse diâmetro agora. Agora já ficou um pouquinho mais difícil, né? Eu não sei exatamente aqui se está certo, mas deu 12 mil... 12 não. 121.118. Eu acho que ficou muito grande o diâmetro da saída, velho. Peraí. Teoricamente, tem que ficar menor do que Vai dar 50. 22,36. Isso, essa é a resposta, tá? 22,36, arredondei aqui para 22,4. Bom, ó, o Micaelson que estava fazendo, o que que eu fiz, Micaelson? Ó, o resultado é 392,7, não é? Da área. Sim. Eu passo o 4 multiplicando, então eu pego esse valor, multiplico por 4. Aí já dou um igual. Deu 1.570,8. Aí eu pego esse π e passo dividindo. Então eu pego esse valor, 1.570,8, e divido por π. Deu aproximadamente 500. Aí, esse quadrado que está desse lado, eu passo para o outro lado em forma de raiz. Quadrada. Eu tiro raiz quadrada. Entendi. Tá bom? Então, achamos o diâmetro na saída. Agora, achando o diâmetro na saída, a gente consegue calcular os números de Reynolds. Eu vou pedir, então, que calculem o número de Reynolds tanto na entrada como na saída, para a gente saber se na entrada é laminar ou turbulento e na saída se é laminar ou turbulento. Anotem a expressão aí de primeiro, que aí eu vou voltar no enunciado para vocês pegarem os valores, tá? Porque eu acho que vocês não anotaram. Que aí essa parte aqui eu não substituí pelos números. O diâmetro de saída é 22,7, né?
2,4. Ok. Anotou a expressão? Sim. Então, agora eu vou voltar para o enunciado e aí vocês podem pegar as informações. Tem um detalhe aí que eu vou falar depois. Eu quero saber o que vocês vão fazer primeiro. Tá dando tudo certo aí, gente? Fazendo aqui. O meu tá feito também. Eu vou mostrar daqui a pouco, quando vocês fizerem.
Professor, uma pergunta rapidão. Uhum. Referente a esse P, tá em metros cúbicos. Vai ter que fazer conversão relacionada à questão do... Vamos falar das conversões então agora. Ó, a massa específica está em 1.595 kg por metros cúbicos. É a unidade do SI. Então, a gente pode permanecer com ela. Fechado. Então, ó, Reynolds vai ser 4 vezes Rho. Rho pode ser 1.595 mesmo, não precisa mudar. E que é vazão, não é? A vazão está em litros por minuto. Litros por minuto, gente, não é notação do SI, tá bom? Então, eu tenho que converter esse litros por minuto para metros cúbicos por segundo, tá bom? Como é que eu converto isso? Se vocês quiserem anotar aí, gente, num cantinho, eu não anotei aqui nenhum canto no slide, depois eu posso colocar, tá? Para ficar fácil para vocês. Para você transformar de litros por minuto para metros cúbicos por segundo, você vai dividir por 60 mil. 60 mil. É isso mesmo, tá bom? Vai dividir por 60 mil. Por quê? Para transformar para metros cúbicos, você tem que dividir por 1.000. Primeira coisa, divide por 1.000. Ou multiplica por 10 a menos 3. E para ir de minuto para segundo, você tem que dividir por 60. Então, no final de tudo, é como se você pegasse esse 2 e dividisse por 60 mil. Tá bom? Então, ó, a única conversão que você precisa fazer na parte superior é isso. Pega o 2, divide por 60 mil e vai dar a vazão. Tudo isso dividido por π vezes o mi não muda, 10 a menos 3 newtons vezes segundo por metro quadrado, está em segundos já, está em metros, está tudo bem. E a última coisa que eu tenho que converter é o diâmetro, porque o diâmetro na entrada é 50 milímetros. Para transformar para metro, eu divido por 1.000, né? Fica 0,05. E na saída, o diâmetro fica 0,0224. As conversões que eu tenho que fazer é isso. Agora sim eu acho que vocês vão conseguir fazer rapidamente, tá bom? Então, bora lá. Entendi. Então, bora lá. Não sei como é que vocês estão aí. 4 vezes massa específica, que é 1.595. Vou fazendo aqui da minha casa, tá? 4 vezes massa específica, 1.595, vezes a vazão. A vazão é 2 dividido por 60 mil, não é? Então, eu multiplico por 2 e divido por 60 mil. Pronto. Tudo isso sobre π, então, dividido por π. Π está multiplicado pela viscosidade. A viscosidade é 10 elevado a menos 3. A viscosidade está multiplicada pelo diâmetro. Para fazer pelo diâmetro de entrada, 50 milímetros, é 0,05. Vocês fizeram aí? O meu deu 1.353,8. Eu quero que vocês deem a mesma coisa.
Vocês estão fazendo aí, gente? Deu quanto mesmo, professor? 1.353. Agora deu certo. Então, beleza. E o segundo é exatamente a mesma coisa, só que com o diâmetro de saída. Diâmetro de saída, da saída, agora é 0,22, né? Já fiz o meu aqui também, rapidão. O meu deu 3.022 aproximadamente. O número de Reynolds. Quando você fizer o seu aí, você já me avisa, tá? Deu 3.076,99. Não, são diferenças que não são muito altas, tá? Isso não vai influenciar muito. Então, dado esses resultados, qual vai ser o regime de escoamento na entrada e na saída, laminar ou turbulento? Na entrada vai ser laminar e na saída turbulento? Isso aí. Então, ó, na entrada deu menos que 2.000, né? Então é o regime laminar. E na saída deu acima de 2.300, então é turbulento. E aí a gente consegue finalizar o nosso exercício de hoje, tá? É um exercício, gente, assim, bem tranquilo, tá? A questão aqui mesmo é só fazer os cálculos mais devagar possível e se acostumar com as notações, tá bom? Esse slide vai ser disponível para vocês vão poder baixar ele aí para ficar em casa, para vocês praticar mais ainda isso aí. Prova de vocês é exercícios nesse sentido, tá? Apesar de que ainda que, gente, tá muito tranquilo, muito tranquilo. O negócio ainda, a gente ainda vai aprofundar muito ainda aqui, tá? Espero que vocês sejam animados para a disciplina, que vai ser uma disciplina assim, bem desafiadora para todo mundo. Professor, licença um instante. Você vai disponibilizar esse slide lá no AVA? Vou colocar assim, vou colocar ele na unidade 1, aula 1, tá bom? Ah, não, certinho. Vou colocar lá, geralmente eu coloco minhas coisas no sábado. Então, todas as minhas aulas da semana, até sábado, eu coloco tudo. Então, gente, finalizei nossa aula de hoje. A gente fica por aqui. Obrigado a todo mundo pela participação. Semana que vem a gente volta, continuando nossa aula. Vou encerrar a gravação. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, a gente pode falar agora.